Mas nós estamos hoje iniciando uma caminhada da Páscoa até o Pentecostes. São 50 dias, começando hoje, começando agora. E a primeira mensagem é Pai, Filho e Espírito Santo se manifestando na cruz. Vamos ler Mateus capítulo 27, do versículo 50 até o versículo 54. Então Jesus clamou em alta voz, novamente, e entregou o seu Espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo, também chamada de véu, se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Até aqui, amém. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração para esta palavra. Deus é um só. Posso ouvir o seu amém? Mesmo que sejam três pessoas em um, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é um só. E sempre que Deus trabalha Pai, Filho e Espírito Santo. É muito simples quando você vê a criação do mundo. Quem criou foi Deus, foi criado por meio da palavra. Quem é a palavra? Jesus, no poder do Espírito Santo. Então Deus começa a criar. Deus deseja criar, Deus fala. Quem é a palavra? Jesus. Quem tem o poder de cumprir a palavra? O Espírito Santo. Então um só Deus, mas trabalhando Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, também na cruz, está trabalhando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, mas Deus está trabalhando. Ponto de número 1, vamos começar pelo Pai. Quando o diabo apareceu na vida de Jesus, a primeira tentação foi: se tu és o Filho de Deus. Toda a trajetória e a caminhada de Jesus é Jesus sendo atacado como Filho de Deus. Quando os discípulos pedem: Senhor, nos ensina a orar, como Jesus começou ensinando. Diz: olha, quando vocês falarem com Deus, falem assim: Pai nosso que estás nos céus. Chamem ele de Pai. Por que Jesus foi levado diante do sinédrio para ser preso? Foi levado porque as pessoas estavam acusando. Ele disse que era filho de Deus. E então o sumo sacerdote, Caifás, pegou e rasgou as suas vestes e gritou: blasfêmia! Ninguém é filho de Deus. Mas hoje, nós neste texto, encontramos o Pai de Jesus trabalhando. Nós lemos o texto e temos a tendência de enxergar só Jesus morrendo na cruz. Não é apenas Jesus. O Pai também está naquela morte da cruz. Um judeu, quando recebia a notícia da morte do seu filho, tinha um costume, era um ritual, era uma lei ritualística. Você recebe a notícia de alguém que você ama, de um filho seu que morre, você rasga as vestes. E no momento que Jesus morreu, se Deus é pai dele, Deus tem que rasgar as vestes. E nós enxergamos isso nesse texto, porque Deus é invisível. Posso ouvir um amém? Jesus disse: ninguém viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus. Porém, para o judeu, no Antigo Testamento, você não conseguia ver a Deus,
mas você conseguia ver a majestade de Deus, você conseguia ver as vestimentas de Deus, e de forma especial os profetas, os salmistas falaram sobre isso, mas eu leio para vocês o Salmo 104 que diz assim: todo o meu ser louve, ó Senhor, o Senhor, meu Deus, como és grandioso, estás vestido de glória e majestade. Ele não viu a Deus, o salmista, mas ele viu a vestimenta de Deus. E ele continua: porque tu criaste o céu, tu criaste as montanhas, os rios, os lagos, os seres vivos. Qual é a majestade e a glória com a qual Deus se veste no Antigo Testamento? A criação, a natureza. Então, tudo que Deus criou serve como vestimenta de majestade. E lá na cruz, Deus viu o seu filho entregar a sua vida por amor. E o que é que um pai faz quando o seu filho é morto? Ele rasga as suas vestes. Quais são as vestes de Deus? Diga, a criação. Diga, a natureza. Então a Bíblia conta que Jesus dá o brado, Jesus entrega o seu espírito, Jesus morre e a criação se rasga. Terremoto, rachou a terra, pedras foram rachadas. Deus rasgou a sua veste, porque o seu filho morreu naquela cruz. Diga aleluia. O Pai estava presente. Ah não, mas será que ele era filho de Deus? Não tenha dúvida, porque o Deus que criou e se vestiu de toda a criação, quando o seu filho morreu, se rasgou, deixando bem claro: eu estou de luto, porque o meu filho se entregou naquela cruz. Foi uma revolução. Não havia para judeu cemitério dentro da cidade, o cemitério era fora da cidade, e judeu não sepulta pessoas na terra como nós fazemos. O judeu, ele sepulta em cavidades, em cavernas. O que são túmulos? Túmulos são escavações na rocha. Então, quanto mais rica é uma pessoa, mais bonita era a pedra que tampava o seu túmulo. Então você andava ao redor de Jerusalém e você sabia onde um rico tinha sido sepultado e aonde um pobre tinha sepultado. Porque o pobre, eles empurravam uma pedra qualquer que eles tinham achado. Mas o rico, geralmente a pedra dele era redonda. Vocês já devem ter visto alguns vídeos sobre a ressurreição de Jesus. Como é que era a pedra do túmulo de Jesus, vocês lembram? Ela era redonda. Isso está certo biblicamente? Exato, correto. Leia, o texto bíblico diz que José de Arimateia, um dos homens mais ricos de Jerusalém, que era seguidor de Jesus, mas era aquele seguidor que tinha meio vergonha da sociedade de ser atacado por seguir Jesus, pediu autorização a Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos deu uma ordem ao centurião, ele pegou o corpo, retirou o corpo da cruz e o colocou no túmulo que era dele, da família dele. Então tá certo, pedra era redonda, bem trabalhada, porque Jesus foi crucificado entre criminosos, mas o profeta já dizia que ele seria sepultado entre os ricos. Leia Isaías 53. Ele foi colocado entre criminosos na cruz, mas foi sepultado entre os ricos, e a palavra da profecia se cumpriu toda para a glória de Deus. O Pai rasgou as suas vestes quando seu filho deu a sua vida na cruz, e os túmulos, aquele terremoto em escala Richter altíssima, quebrou a pedra. A pedra é o maior símbolo de perenidade, de perpetuidade. Quando o judeu queria falar, você lê isso no Antigo Testamento, quando o judeu queria falar de eternidade, como é que ele chamava Deus? Minha rocha. Porque a pedra,
era uma coisa que humanamente está lá para sempre, naquele lugar. E Deus, quando rasga as suas vestes, rompe, destrói a pedra. E o que acontece? Tem um propósito por trás. Ele ressuscitou os justos, aquelas pessoas que criam em Jesus antes de Jesus vir. Eles já eram salvos. Nós somos salvos porque olhamos para trás. Nós cremos no que aconteceu, no que foi feito por nós. Posso ouvir um amém? Mas eles, esses justos, também creram em Jesus, mas eles olharam para frente, o que Jesus faria por eles. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que Abraão viu o meu dia, o dia de Jesus, e se regozijou. Abraão, amigo de Deus, pai da fé, viu o dia de Jesus. Ele creu também em Jesus, como eu e você cremos. Ele creu em Jesus, a diferença é que ele creu para frente. Nós cremos para trás. Nós celebramos hoje o corpo, o sangue de Jesus nessa mesa e fazemos isso em memória. A nossa fé é sustentada olhando para trás. Os milagres são do futuro, mas a base da fé está olhando para trás. Os túmulos romperam. E o que aconteceu? Aqueles justos que creram em Jesus ressuscitaram. E foi a primeira ressurreição que Jesus fez. Jesus não ressuscitou ninguém. Lázaro, lembra de Lázaro? Vocês lembram Lázaro? O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o principal da sinagoga. Ele nunca ressuscitou, porque essas pessoas voltaram a morrer. Ressurreição é a vitória sobre a morte. Você nunca mais morre quando você ressuscita. É a palavra final de Deus sobre a morte e sobre o tempo e sobre a humanidade. Posso ouvir um glória a Deus? O que Deus fez? Deus reviveu aquelas pessoas. Lázaro, vem para fora. Reviveu Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer. Ressurreição é vitória sobre a morte. A morte nunca mais toca quem ressuscitou. Nós não cremos num Jesus que reencarna. Nós cremos num Jesus que ressuscita, que venceu a morte. Sabe por que nós nos batizamos nas águas? Porque o batismo nas águas é um símbolo. Eu morro com Cristo, eu ressuscito com Cristo. Eu ainda não ressuscitei com Jesus, mas já morri com Ele. Mas sei que naquele último dia ressuscitarei. Ah, queridos, eu serei como Ele é, você será como Ele é. Se você experimenta a morte de Jesus, você também experimenta a vitória de Jesus sobre a morte. Aleluia! Irmãos, o Pai deixou claro, Ele é meu filho. Quando aqueles justos entraram em Jerusalém, foi para envergonhar aqueles judeus, aqueles religiosos. Jesus ressuscita e aparece para quem é dele. Jesus ressuscitou e não apareceu para o mundo, não apareceu para ninguém mais. Jesus apareceu para quem era dele. Posso ouvir um amém? Mas aqueles mortos que ressuscitaram dos túmulos, dos cemitérios ao redor de Jerusalém, entraram na cidade e reencontraram sua descendência lá dentro, para envergonhar, para deixar claro, vocês mataram um justo, um testemunho contra aquela cidade que rejeitou Jesus, contra aquela cidade que no domingo de Ramos disse, Hosana, bendito o que vem, ao rei, ao filho de Davi. 6 dias depois, na sexta-feira da paixão, crucifica-o, fora com este, queremos Barrabás. Até Pôncio Pilatos, que era pagão, que era incrédulo, disse, ele é inocente, mas covarde, lavou as suas mãos, dizendo, eu agora estou livre desse sangue inocente. Ele tinha autoridade para justificar Jesus, mas ele quis ficar de bem
com o povo, ele foi na carne, a mulher dele era crente, a mulher dele disse para ele, em sonho eu sofri a noite inteira por causa desse justo chamado Jesus, não faça nada a ele, e ele então ficou mais apavorado ainda, conta-nos a Bíblia, mas ele mesmo assim encontrou uma última saída, lavou as suas mãos nas águas publicamente, dizendo, lavo as minhas mãos, eu não tenho mais nada a ver com esse sangue inocente. E hoje nós encontramos muitos membros de igreja que são Pôncio Pilatos. Na hora do vamos ver, que eles deveriam sofrer para testemunhar Jesus, para dizer eu sou de Jesus, o que ele fez na minha vida, ele olha e pensa, eu sou minoria, a maioria está contra mim, vão rir, vão me atacar, vão me debochar. Então, eles pedem uma bacia e um pouco de água, e eles lavam as mãos, para não perder nada, para ficar na mesma posição. E eu vou dizer para você, perca tudo que você tem, e você vai encontrar muito mais em Jesus. Viva segurando e retendo o que você tem, e você vai sofrer, porque quando você luta pelas coisas, as coisas te atribulam. Quando você entrega as coisas para Deus, Deus cuida das suas coisas. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, ainda bem que você veio, essa palavra é para você. Versículo 51 diz mais, naquele momento, a cortina, o véu do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. 2. O Filho rasgou o véu da separação. Tem um problema a palavra véu. Eu muitas vezes, lá atrás, eu li a Bíblia, e quando, aqui neste texto que eu estou usando, que é a Nova Almeida atualizada, traz cortina. Mas a maioria das traduções traduz por véu, que realmente o conceito é mais de véu. Só que para nós modernos, o que é um véu para você? O que é um véu? Véu não faz para você uma menção aquele tecido fininho, por exemplo, que uma noiva usa. Transparente. O que é um véu para você? Não é, irmã Sônia, um tecido assim. O que na tua cabeça? Fala para mim, povo. O que é na tua cabeça véu? Não é um tecido meio fininho, delicado, transparente para você? Então, quando fala assim, que rasgou o véu do templo, de cima até embaixo, parece assim um tecido tão delicadinho, que se você quiser passar pelo véu, assim meio abrupto, aquele véu já vai se rasgar, de tão delicadinho. Irmãos, o véu do templo, aonde Deus estava, atrás daquele véu, onde estava a glória de Deus, que alguém se quisesse se encontrar com Deus, deveria ir para trás do véu. Esse véu era de 9 metros de largura. 9 metros. Lourenço, quantos metros tem aqui? Aqui tem 20 metros. Então vamos parar aqui aqui. Mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos. Da minha esquerda até aquela ponteira. 9 metros. 18 metros de altura. 6 andares. 6 andares era o véu dentro do templo. 72 tranças. Cada trança com 24 a 36 fios grossos. Se chamava véu palmar. Sabe o que é um véu palmar? É da espessura da palma. Esse era o véu. Quando o véu é rasgado, imagina aquela lista telefônica antiga. Quem é que é do tempo da lista telefônica? Vai lá, te entrega agora. E chique era, além de ter o telefone fixo, era até aquela bancadinha. Naquilo era muito chique, era um móvel. Vocês não sabem o que é isso, porque você já era rico se tinha um telefone fixo. Na tua rua irmãos, veja os classificados dos jornais da década de 80, tá lá, troco um carro por telefone.
troco 2 carros por telefone. É sério, gente. Na década de 80, quem tinha carro trocava por telefone, quem tinha uma linha de telefone fixo trocava por carro. E chique era, quando junto com o telefone fixo, ele não ficava em qualquer lugar, tinha uma bancadinha, que era assim para uma pessoa sentar, daí o telefone ficava aqui, tinha um vão embaixo, naquele vão ficava a lista telefônica, e uma agenda da família, com os contatos da família, que geralmente a mãe também colocava as receitas de bolo ali, porque pegava por telefone, rabiscava o papel e botava dentro da agenda telefônica. Quem é dessa época, dá um glória a Deus. Era melhor, né, irmãos? Não dá saudade? Essa gurizada não sabe como a gente viveu bem. O véu, rasgar aquele véu, é uma assinatura de Deus. Aquele véu foi rasgado quando Jesus morreu, de cima até embaixo. Para instalar o véu, eram necessários 300 sacerdotes. E nós temos dados do Talmud, de vários textos históricos dos judeus. Flávio Joséfo, historiador, também registra isso, que os próximos dias, isso não está na Bíblia, depois que o véu foi rasgado e a glória de Deus saiu de trás da cortina, Deus não estava mais preso ao ritual e à lei do Antigo Testamento. Começa uma nova lei, o Novo Testamento, a nova aliança. E aí, a partir daquele momento, os sacerdotes judeus quiseram continuar com o templo, quiseram continuar com o culto lá dentro, mas Deus não estava mais lá. Então você encontra nos textos os sacerdotes, os rabis da época. Tem um sacerdote chamado Yehohanan bin Rikai, e ele escrevia poemas diários, onde ele reclamava que depois que Jesus morreu na cruz, o templo ficou louco. Ele escreve assim: ó templo, por que tu nos assustas abrindo as tuas portas? Porque no final do turno, o sumo sacerdote deveria fechar a porta, porque só uma pessoa santa podia entrar lá dentro. Eles achavam que Deus ainda estava lá e Deus já tinha ido embora, e a porta se abria. Ele fechava de novo, a porta se abria, eles começaram a ficar com medo, como se o templo tivesse ficado assombrado. E eu te digo, aquele templo ficou assombrado, Deus mesmo destruiu 40 anos depois, porque Deus não estava mais lá. Na antiga aliança, Deus ficou atrás do véu, e a todo cordeiro que era sacrificado, o sangue tinha que ser levado lá para trás, e só um poderia levar, que era o sumo sacerdote. Agora, queridos, nós temos na cruz do Calvário, o véu sendo rasgado, o cordeiro, é o cordeiro e ao mesmo tempo o sumo sacerdote, o nome dele é Jesus, e com o seu sangue ele adentra a glória de Deus, levando para sempre os nossos pecados e dizendo: vocês são livres para entrar por esse caminho a partir de agora. Liberdade na presença de Deus. Chamem ele de Pai. O meu sangue pagou todo o pecado. Chamem ele de Pai. Então, queridos, eu digo para você, naquele dia em Jerusalém, no mesmo instante que Jesus morreu, no mesmo instante, dentro do templo, o véu foi rasgado de cima até embaixo, 18 metros. Como é que nós sabemos? Os sacerdotes que estavam naquele turno, trabalhando dentro do templo, nas 3 horas da tarde, do meio-dia às 3 horas da tarde, fizeram-se trevas sobre a terra. Então Jesus entrega seu espírito, dando um brado, tetelestai, que significa está consumado. E depois que eles foram se convertendo, os sacerdotes foram relatando que na mesma hora da morte de Jesus, o véu foi rasgado lá dentro. Muitos sacerdotes, nos conta o livro de Atos, foram se convertendo e entregando a Jesus. Jesus, ele é agora o novo véu de Deus.
Atrás do véu sempre estava a glória, o poder e o amor de Deus. Só que só o sumo sacerdote poderia ir lá. Agora que Jesus entrega a sua vida lá na cruz, a glória está nele, não está mais dentro do templo. Ele falava para os seus discípulos: vocês querem ver a Deus? Vejam a mim. Você quer ver como Deus faz na sua vida? Olha para Jesus. Por que nós temos que ler a Bíblia? Porque quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a Deus. Quando nós vemos como Jesus trata o pecador, é assim que Deus nos trata. Como Jesus trata o religioso, é assim que Deus nos trata. Você olha para Jesus, você vê a Deus, porque agora em Jesus está toda a glória de Deus. Aleluia! Então o Pai rasgou as suas vestes, Cristo, o Filho, rasgou o véu, e agora, 3, o Espírito Santo rasga corações. Eu vou ler o versículo 53 e 54. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, e entraram na cidade santa de Jerusalém, e apareceram a muita gente. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Deus quebrou as rochas, Cristo rasgou o véu, mas o Espírito Santo não conseguiu mexer no coração daqueles homens judeus religiosos. Um pagão, um centurião pagão, um homem que não conhecia a Bíblia. O centurião, para ser centurião, ele tinha que ser adorador de Marte, ou adepto ao culto imperial. O que é isso? Ele tinha 2 opções de religião: ou ele adorava Marte, um deus grego, ou ele adorava o imperador como seu Deus. Ele não poderia ser centurião se ele abandonasse essas 2 religiões. Mas o centurião que não conhecia a Bíblia, não conhecia o amor de Deus, é tocado pelo Espírito Santo, seu coração é rasgado. Aquele homem, alguns instantes antes, estava batendo em Jesus. Foi ele que deu a ordem. O que é um centurião? Centurião é um chefe de uma tropa chamada centúria. Centúria, 100 homens, 100 soldados. Todo soldado romano, ele tinha um escudo. Imagina um cano de PVC cortado no meio. O escudo romano, por isso que Roma conquistou o mundo. Militarmente, a estratégia deles era superior de qualquer povo da época. Então, aquele escudo côncavo, que vinha da metade da canela do soldado até o nariz do soldado, protegia muito. E a centúria, apesar de ser não muito numerosa ao combater outros exércitos, eles eram imbatíveis, porque quando aqueles homens colocavam o escudo no chão, fincavam o pé aqui, um do ladinho do outro, nenhum exército conseguia avançar através dele. Era um escudo pesado. E o soldado romano carregava a espada na direita, não na esquerda. Por quê? Por causa do escudo. Ia bater no escudo a espada. Então o soldado romano segurava na direita. O centurião era o único que tinha a espada na esquerda. Dá mais habilidade, mas você fica desprotegido porque você não carrega escudo. Os 100 homens dele tinham que defendê-lo, ele não tinha escudo, para mostrar coragem. Então ele nunca ia para a guerra atrás de um escudo como um soldado. Ele ia de peito aberto, só na coraça. Por quê? Porque ele tinha que provocar coragem nos seus soldados. O centurião não podia ter família. Para manter essa posição alta na sociedade, não podia ter esposa e não podia ter filhos. Apesar de muitos, de forma oculta, terem amantes, ter filhos, e depois, quando se aposentavam, assumiam as amantes como esposas, mas não podia ter esposa. E esse homem que mandou os soldados pregar Jesus na cruz, que disse: pode bater, bate melhor esse prego, melhora. O centurião que disse: pega a lança
enfia no lado dele para morrer mais rápido. Furou o lado de Jesus, saiu água e sangue. Esse centurião foi tocado pelo Espírito Santo. Quando Jesus morreu, ele disse: esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. E começou uma nova era. Já inaugura um novo tempo da igreja. Agora, querido, a tua religião não vale mais nada. Sabe a religião do teu pai, da tua mãe, não vale nada para Deus. Sabe a minha religião, a religião do meu pai, da minha mãe, não vale nada para Deus. Deus agora olha para dentro do coração e Ele aguarda uma confissão. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares, verdadeiramente tu serás salvo. Agora é necessário você ter coragem de dizer: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele morreu por mim na cruz, e a minha vida mudou. O centurião teve o seu coração rasgado. Você não acha interessante que quem mais conhecia a Bíblia não deixou o Espírito Santo trabalhar? Vou falar algo para você: o Espírito Santo, ele não vai fazer nada na tua vida que tu não permita. Não fica esperando Deus fazer. Você abre o coração, você convida a Deus. Tem muita gente que está culpando a Deus por coisas que Deus coloca como sua responsabilidade. Deus, Ele não vai quebrar o compromisso dEle de dar a você liberdade de escolha. Se você quiser hoje pegar um avião e bater esse avião numa montanha, Deus não vai impedir. Abra o seu coração se você quer o Espírito Santo. Se você quiser ouvir a voz de Deus, abra o seu coração. Se você quer ouvir a voz de Deus, pergunte: Deus, fala comigo. O que tu tens para falar comigo? Você precisa agora fazer como o centurião. Ele era o pior pecador, era o homem mais mau, que mais havia maltratado Jesus, mais que os religiosos, mas o coração dele estava aberto. Ele errou porque ele era ignorante, ele errou porque ninguém havia falado para ele a verdade, mas quando ele teve a oportunidade de ver a verdade e de ser tocado pelo Espírito Santo, ele deixou o Espírito Santo tocar a sua vida. Eu digo para você hoje, o véu foi rasgado. O que Deus tem para rasgar ainda nessa noite são os nossos corações. O que Deus quer ainda rasgar são os nossos corações, duros, difíceis, presos ao passado, presos à opinião própria, preso aos status, preso a qualquer condição. Está na hora de nós deixarmos o Espírito Santo fazer algo novo na nossa vida. Está na hora de nós reconhecermos que precisamos do poder de Deus. Queridos, quanto tempo da sua vida, quantas Páscoas, quantos natais que eu, você vivemos como uma tradição religiosa? Quantos natais e quantas Páscoas que nós ligamos o piloto automático, não sentimos a presença de Deus, porque o coração vai ficando duro com o passar do tempo, o coração vai ficando insensível, quanto mais o tempo passa, e é necessário de novo, alguém dizer assim: pode rasgar esse coração, querido, assim como aquele véu, era grosso demais, homem nenhum rasgava. Este aqui, ó, esse coração, esse véu aqui dentro, é só Deus que pode rasgar. É só Deus que pode abrir. É só Deus que pode mudar. Não há pessoa que Deus não possa salvar. Quem da sua casa ainda não entregou a vida a Jesus? Irmãos, eu não posso obrigar ninguém a aceitar Jesus,
mas na minha família todos já ouviram, porque se eu tiver que estar num velório, eu vou chorar, mas vou estar em paz, porque eu nunca neguei a mensagem de salvação. Ele é o único caminho. E eu tenho muita religião na minha família, e gente boa na religião, mas nunca nasceram de novo. Nunca nasceram de novo. Nunca aceitaram Jesus. Mas a minha parte eu fiz. Quem sabe hoje você não precisa orar pelos seus parentes. Quanta gente na sua família não aceitou Jesus, mas tem religião. Os da religião foram condenados. Quem se converteu foi o pagão, o centurião. Pagou o preço mais alto, mas se converteu. Muitas vezes, queridos, nós nos acostumamos, e é o que o diabo mais faz. O diabo não quer que você se preocupe com a salvação dos outros. Quando foi a última vez que você chorou porque alguém da sua família se recusa a aceitar Jesus? Chore hoje por eles, porque senão depois você vai chorar sem esperança. Querido, estar aqui dentro da igreja não significa que você é salvo. Não significa. O meu pai, quando eu me tornei pastor, disse: meu filho, tu estás me causando a maior vergonha que tu poderia me causar. E o que eu fiz durante muito tempo? Orei pelo meu pai, orei por ele. Pensa, tá vendo como eu sou? Pensa num cara pior que eu, mais teimoso ainda, mais teimoso, não só teimoso, opinioso. E o meu pai é um intelectual, meu pai é bom de argumento. É ruim, vai discutir com ele, vai com Schopenhauer, Kierkegaard, pega qualquer filósofo e vai conversar com meu pai. Mas hoje, meu pai tem 76 anos, faz pouco tempo, meu pai desceu as águas, meu pai e minha mãe, e foi muito interessante, porque eu sempre orei por eles, e eu pensei que isso ia acontecer numa igreja. Hoje eles estão numa igreja muito boa, mas irmãos, Deus usou uma igreja da vila, eles moram numa cidade grande, de um bairro, da periferia, de uma vila. Quando eles me mostraram a foto do batismo, irmãos, foi num banhado, não era nem açude, era uma poça assim, bem marrom, embarrada. Ali, meu pai e minha mãe foram batizados, porque o Espírito Santo, quando age, ele rasga corações, ele muda a vida, ele faz o impossível. A igreja só precisa orar, orar e orar, e a nossa família vai ser salva. O diabo está trabalhando para pessoas se matarem. Ele está tirando a vontade de viver das pessoas. Escuta, o espírito de suicídio é silencioso. Não pense que você vai notar. O sofrimento é solitário. Está aqui um homem que já atendeu algumas madrugadas. Eu cheguei em alguns lugares com gente enforcada, porque a primeira pessoa que eles pedem ajuda é um pastor, é um servo de Deus. Graças a Deus por isso. Eu já passei por isso algumas vezes na minha vida. Todas as pessoas que fizeram isso, a família diz: eu não acredito, eu não sei por que fez. Do nada. Nunca foi do nada. Sabe? Você não orou. Comece a orar hoje. Antes que alguma coisa, escuta o que eu estou falando pelo Espírito Santo, é profético. Antes que aconteça coisa pior nas nossas famílias, você não sabe o que está na cabeça das pessoas. Não brinque. Deus colocou na tua vida essa missão. Se você se converteu, entregou sua vida a Jesus, você nasceu de novo, agora você precisa orar pela salvação de toda a sua família. E não importa a idade, não importa o nível de teimosia da nossa família. Eu conheço
o Deus que eu oro é o Deus que despedaça rochas, o Deus que rasga o véu do santuário dos judeus, e o Deus que está presente nessa noite, aqui na vida de todos os que o buscam, que clamam e que oram. Se coloque em pé e vamos adorar a Deus.